Deus, boa noite, queridos, graça e paz, amém? Podem sentar, podem sentar. Hoje eu quero compartilhar sobre o tema andar em generosidade. Primeiramente quero deixar claro a vocês o seguinte, eu tinha pensado em compartilhar um tema, já uma série de mensagens que fala sobre a volta do Senhor Jesus. Eu ia começar a semana passada sobre esse tema, mas eu entendi de Deus que deveria primeiramente estabelecer algumas coisas iniciais e conversar com a igreja sobre esse assunto. Alguns assuntos importantes que envolvem oração, como falamos na semana passada, vida de oração, né? É importante a gente entender isso. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre generosidade. Quero compartilhar com você. Depois eu vejo uma outra época de falar sobre a volta do Senhor Jesus. E temos também estudado desse tempo nos grupos pequenos sobre simplicidade. Tem sido algo maravilhoso em grupos pequenos e tem sido abençoador. Eu tenho ouvido testemunho de pessoas como têm gostado dessas lições. Eu sei que tudo isso tem um propósito, claro, tem uma base, um fundamento para nos ajudar a viver algo maior como igreja, né? Eu creio, sim, queridos, eu creio que quanto mais somos simples, mais iremos desfrutar do extraordinário de Deus. E a gente tem que estar pronto para isso. Mas eu quero orar, feche os seus olhos mais uma vez. Vamos ter uma palavra de oração nesta hora, por favor. Senhor, nós te damos graças, porque temos o privilégio de estar na tua casa nesta noite. Podemos juntos aqui, Senhor, neste lugar, poder expressar nosso amor ao Senhor, mas também abrir nossos ouvidos, nossos corações, nossas mentes, para receber a tua palavra. Que o Senhor fale comigo de forma tranquila, simples, e que o teu Espírito Santo flua através da minha vida de forma sábia, que possa transmitir conhecimento ao teu povo, não apenas para te conhecer algumas coisas a mais sobre a tua vontade, mas para que isso possa ficar gravado no coração do teu povo. Pai, é minha oração pedindo não somente por quem está aqui, mas quem está assistindo pela internet nesta hora. Que Deus abençoe cada um deles, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu queria começar fazendo uma pergunta a vocês, e eu queria ouvir rapidinho a voz de vocês aí, dessa primeira pergunta. É melhor dar ou receber? Eu vou repetir de novo. É melhor dar ou receber? Eu vou repetir a pergunta de novo. É melhor dar ou receber? Eu percebi que o negócio está meio dividido aqui, né? A gente quer receber mais, é verdade? E o dar faz parte da vida do cristão ou não? Também, né? Mas eu quero dividir com vocês, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar na ótica de Deus, o que é melhor, dar ou receber. O apóstolo Paulo falou certa vez que Jesus disse, olha, é melhor dar do que receber. Ou seja, existe uma orientação de Deus sobre uma vida de generosidade, uma vida de prosperidade, entendendo que a gente tem como função primeira dar, em vez de querer sempre receber. E eu quero usar como texto básico para nós hoje, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 5 até o 15. 2 Coríntios 9, de versículos 5 até o 15. A parte Paulo falando para essa igreja lá em Corinto. Olha o que ele diz. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta com uma expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações,
de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos enquanto eles oram por vocês, com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Amém? Vamos lá, vamos tentar entender o contexto que Paulo falou esse texto aqui para a igreja em Corinto. Vamos lá, primeiramente, vamos entender. Havia um profeta na região lá de Israel, chamada Ágabo. Isso está lá em Atos capítulo 11. Ele anuncia que uma fome viria e atingiria especificamente toda a Judéia. Portanto, uma palavra de Deus direcionada à igreja, dizendo o seguinte: olha, vai ter um tempo de grande seca, de grande fome na terra, lá na região da Judéia. Então, o que Paulo faz ao saber dessa palavra profética, lá saber que isso vai acontecer? Ainda não está acontecendo, mas ainda vai acontecer. O que Paulo faz? Ele coordena então uma equipe de mobilização com várias igrejas para suprir a necessidade desses irmãos que moram na região da Judéia, mesmo antes de acontecer. Então ele mobiliza muitas igrejas com o propósito de levantar uma oferta específica ou algumas ofertas para que possa ajudar as pessoas que irão sofrer na região da Judéia. Eles estavam então, na verdade, antecipando um problema que estava chegando. Então ele toma iniciativa antes da coisa acontecer para que possa ajudar os irmãos lá. Mas ele escreveu isso aos irmãos da seguinte maneira: olha só, ele disse: eu julguei necessário enviar esses irmãos. Ele entendeu que era importante, ele entendeu que julgava necessário e importante enviar esses irmãos. Esses irmãos tinham a seguinte missão: a missão era preparar de antemão a oferta. Ou seja, então enviou irmãos para a região para colher a oferta. Agora a pergunta a ser feita é: que preparação é essa que fizeram? Como ele preparou o povo para ofertar? O que significa isso? Será que foi para avisar a todos que seria coletada uma oferta especial? Não. Não, porque eles já sabiam que eles iam dar essa oferta, algo que era prometido por eles mesmos. Será que seria para convencer os irmãos a se engajarem no projeto, se envolverem no projeto e assim poderem ser comovidos a contribuir e contribuir? Também não. Eu creio que, na verdade, isso pode ser um fator, mas não é o principal fator que Paulo quer dizer aqui para essa igreja. Paulo diz o seguinte, que a razão real deles irem lá é o seguinte: para que a oferta que eles forem levantar expresse generosidade e não avareza. Expresse generosidade e não avareza. Muitos pensam, queridos, que generosidade é a disposição de dar, e a avareza é a indisposição de dar. Mas olhando aqui o texto, podemos entender que as pessoas podem dar sem generosidade e também pode dar expressando avareza. Então, qual é a intenção de Paulo aqui? É que essas pessoas fossem ensinadas, instruídas a expressar, através das suas ofertas, generosidade e não avareza. Vamos entender um pouquinho aqui o que é a generosidade. Bom, de acordo com esse texto, dar com generosidade é uma característica de quem ama a Deus. Portanto, quem ama a Deus entende a importância de contribuir, e não somente por contribuir de forma generosa. Porque Deus está interessado na atitude do coração e não no quanto essas pessoas estão dando. Dar com generosidade também liberta as pessoas do amor ao dinheiro, do medo da pobreza, do medo de ficar sem. Muitos não contribuem com medo de faltar em suas casas. Mas a preocupação e a instrução de Paulo é que as ofertas que forem levantadas possam expressar generosidade às pessoas. A verdade é clara: o avarento, ele pensa muitas vezes que não pode dar porque vai faltar. Ou nunca, tudo que tem não é suficiente para ele. Você conhece alguém que diz que tudo que recebe não é suficiente para ele?
Você conhece alguém que, quando fala sobre dinheiro, fala sempre, vai faltar, se eu der, vai faltar, não vou conseguir dar, não vou poder repartir. Você consegue entender isso como uma realidade? Quem pensa assim está entendendo de uma forma equivocada a oferta que as pessoas devem contribuir. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E agora eu quero abrir um pequeno parênteses aqui nessa palavra. Eu quero falar umas coisas que eu tenho da parte de Deus, dividir com vocês. Essa é uma das preocupações que eu tenho, quero dividir com vocês, como igreja, como povo do Senhor, quem está aqui, quem está assistindo pela internet nessa hora. Nós vivemos em uma sociedade, queridos, onde o egoísmo, ele reina. A gente tem a tendência de sempre pensar muito mais em nós, pessoalmente. Né? Quando eu penso em família, algumas pessoas nas famílias dizem o seguinte, tudo que eu ganho é meu, o que você ganha é seu. Queridos, a gente às vezes o marido, ele é aquele que acha que é o detentor da sabedoria máxima para administrar uma casa e diz, o dinheiro que eu ganho é meu, eu administro como eu quero. E o dinheiro que você ganha, eu te dou uma parte, você faz o que você quiser uma parte, mas o que você precisa entender é o seguinte, quem manda aqui sou eu. Os homens muitas vezes agem de uma forma muito estúpida com relação a uma questão financeira, não tem habilidade, não tem a consciência de como trabalhar isso como casal, como família. E, infelizmente, a matemática dessas pessoas não estão de acordo com os valores reais que pode ajudar uma família, por exemplo. Se o marido ganha X, a mulher ganha X no trabalho, qual seria mais adequado para enriquecer no casamento? Juntar as duas contas, correto? Por que os dois têm uma conta separada de banco? Por que os dois querem viver de forma diferente? Às vezes, quando você pega um filho que também trabalha, por que o filho também não colabora, não ajuda nas contas da própria casa? Por que não junta tudo para poder agir, a ter riqueza na própria família? Porque a gente vive num mundo hoje que é um mundo muito egoísta. Eu faço do dinheiro como eu quero, eu lido do jeito que eu acho que é importante, que é certo. Mas o que a Bíblia diz sobre essas coisas? O que a Bíblia nos orienta sobre trabalhar com dinheiro? Eu vou citar aqui para vocês algumas coisas, um princípio que eu quero que vocês guardem para vocês. Não vivam vocês com o princípio do meu, mas sim do nós. Isso é essencial para nós, tá bom? Agora, quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Olha só, lá em 1 Timóteo, eu queria que até que você quisesse, se você anotar, seria legal para você anotar aí. Eu vou citar aqui, pelo menos, alguns textos que são importantes para você entender como é que isso pode ajudar vocês na família, no casal, na família, a administrar a questão financeira na sua casa. 1 Timóteo 5,8 diz o seguinte, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria casa, sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Pior que um descrente. Ou seja, não trabalhar em prol da família, trazer o dinheiro e não pensar na família, é pior do que um descrente. Ou seja, trabalhar apenas para você, usufruir somente para você, e não pensar e não cuidar dos seus, é trabalhar como alguém que é descrente, que é infiel, que não entendeu a vontade de Deus como família, como propósito de Deus. Lá em Provérbios capítulo 31, versículos de 10 até o 31, diz que a mulher virtuosa, a mulher sábia, ela traz provisões para dentro da casa, auxiliando o seu marido. Olha só, a mulher sábia traz e apresenta para a família isso aí. No Salmo 128 diz que o homem bem-aventurado, portanto, o homem feliz, come em casa, acompanhado da esposa dos seus filhos. Isso é resultado do quê? Fruto do seu trabalho. Lá em Efésios capítulo 6, de 1 a 3, é ordenado aos filhos honrarem ao seu pai e sua mãe. E também em 1 Timóteo 5,4, os filhos têm que recompensar aos seus pais. Portanto, pecam aqueles que gastam todo o seu salário fora de casa e partilham apenas migalhas com a sua própria família. Quando não se entende que está num corpo, numa família e quer viver independente, não está compreendendo ser família de acordo com a palavra de Deus. Quando se gasta em independente, quando não se prioriza a família, quando não cuida da sua casa adequadamente com os seus custos, com a parte financeira, você está agindo de má fé como alguém
que é muito egoísta, seguindo o que diz o mundo de hoje em dia. Mas a palavra do Senhor diz que fazer o quê? Não tenho que me conformar com este mundo, eu tenho que renovar minha mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu renovo minha mente? Pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer tudo junto como família. É um nós, não é somente o eu. O eu não faz parte, é um nós que conta. O nosso maior problema é que não sabemos administrar bem aquilo que Deus nos dá. Não sabemos usar os princípios de Deus na vida da família. Não sabemos usar isso. A história também conta o seguinte: no século XVIII, um homem chamado John Wesley, um grande avivalista, um grande pregador que pregou para multidões de pessoas, ele percebendo que as famílias estavam se esfriando espiritualmente, estavam se afastando de Deus por causa de quê? De riqueza, por causa da busca pela riqueza, por causa do descontrole financeiro da sua própria família, porque as pessoas estavam vivendo à mercê da busca de riqueza, de conquistar, e não tinham controle da sua vida financeira. Então ele trouxe uma orientação sobre finanças, a partir dos seus ensinamentos bíblicos, entendimento bíblico, mas também de sua própria experiência. Ele criou o famoso GPS de John Wesley. O que é o GPS de John Wesley? GPS, o G, é ganhar o máximo que puder. Trabalhe, ganhe. Não seja preguiçoso. Não seja um cara que não tem dedicação para trabalhar. Não seja um vagal. Não seja um cara que não tem compromisso com o trabalho. Corre atrás, vai trabalhar, trabalha, ganha. Segundo, P. Poupe o máximo possível. Tenha reserva de emergência. A gente está num país de oportunidades, milhares de oportunidades. A gente ganha muito dinheiro neste lugar. As pessoas ganham bastante dinheiro nesse lugar, muito mais do que ganharia no Brasil, por exemplo. Mas as pessoas ganham e continuam em dívidas, mais dívidas e mais dívidas. São pessoas que não têm controle dos seus gastos, não sabem administrar bem sua vida financeira. E o primeiro grande erro é que essas pessoas não têm reserva de emergência. Não sabem guardar dinheiro. E não somente isso, acha que pode pegar um pouquinho de dinheiro e colocar lá no save, na poupança, e achar que está bom. Burrice é sua se você pega o dinheiro e põe só no saving. O saving está dando quantos por cento ao mês? 0,0001, uma coisinha de nada. Chega no final do ano, o que você ganhou mais? Se você chegou a colocar 100, você vai ganhar talvez 0,0010 centavos. Existem bancos que ajudam, gente. Tem um banco, propaganda para vocês aqui, uma propaganda, não liga para isso não. Marcos, programa Marcos. Ele está dando um juro de 4,04% ao ano de quem investe para um saving lá. Portanto, se você for sábio em saber colocar um saving programado, você imagina para você guardar o máximo que você pode guardar. Quanto que você precisaria ter? Você precisa pelo menos, no mínimo, 3 salários a 6 salários guardados num saving. Guardado numa poupança para uma emergência você poder usar desse dinheiro. E não ficar usando o cartão de crédito para poder pagar a conta que você poderia usar do saving que você tinha. Mas a gente faz o quê? Nós não sabemos guardar. Gastamos tudo, somos ótimos gastões. Pastor, não tenho nada para guardar, nem $10 por semana, $20 por semana, $50 por semana, não tem? Luta para conseguir. Entenda uma coisa, queridos, a gente tem que ganhar o máximo que a gente pode ganhar, mas também temos que poupar o máximo que a gente pode poupar. GP, e qual é o último? S. O que é S? É servir o máximo possível. Ou seja, doe o máximo que você puder. Entenda, ganhe o máximo, poupe o máximo e sirva o máximo. O que significa isso? Equilíbrio na conta financeira. Porque quando a gente não tem equilíbrio, o que acontece com a gente? A gente não vive em tranquilidade. A gente não tem paz para tomar decisões. A gente não vive adequadamente a nossa vida. Estou falando em especial mais para homens, porque tem muito homem aqui. Entenda bem isso. Se eu não tenho uma vida ajustada financeira, eu estou correndo um grande risco de me prejudicar na minha paz interior, nas minhas decisões. Eu vou ficar inquieto com a minha própria vida. Mas entenda bem, eu preciso ser sábio na minha área financeira, para que eu possa discernir com tranquilidade até a vontade de Deus.
Mas se você quer fazer a coisa correta, entenda bem, a Bíblia tem orientação para tudo para a gente. Tudo. Ajuste a sua vida como família, enriqueça, mas como família, não sozinho. Não queira caminhar sozinho. Divida a carga com a sua esposa, divida a carga com o seu marido, junta, pensa junto, planeja, sonha junto, trabalha junto, porque quando você faz isso, o que acontece? Você vai dizer o seguinte: esse gasto aqui eu não posso ter, esse gasto aqui eu vou ter, esse aqui eu não vou poder fazer, esse aqui eu vou poder fazer. Pensa junto como família, não caminhe independente, pensa junto como família. Em nome do Senhor Jesus, pare de ser egoísta, pare de pensar somente em você. A gente não pode pensar assim. Agora, quando eu trago não somente para a ideia de família individualmente, que a gente tem que lutar junto, quando a gente tem que lutar por uma coisa comum da nossa família, sonhar, idealizar, trabalhar em prol disso, ou seja, o GPS, o que é GPS? Ganhar o máximo, poupar o máximo e doar o máximo, servir o máximo. Agora, tirando o âmbito de família pessoal, trazendo agora para o âmbito família e igreja. Família e igreja. Tirando aquela ideia de que, como eu falei no começo, tira a ideia do me e coloca a ideia do nós. Nós. A gente tem que entender isso também para nós como igreja do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 2, nós lemos que não havia necessidade na igreja, porque todos traziam suas contribuições naquele lugar. Ou seja, as pessoas não tinham necessidade. Tudo acontecia em comum acordo, porque as pessoas traziam as contribuições, apresentavam os apóstolos, eles pegavam, distribuíam aquilo para ajudar as pessoas, pagavam a conta de um, comprava a roupa para o outro, comprava a comida para o outro, ajudava tudo, todo mundo era comum, tudo era comum, porque isso, qual era importante? Porque eles tinham noção do que é corpo, noção do que é igreja, noção do que é uma grande família. E na grande família, a gente divide as despesas. Numa grande família, a gente sonha junto. Numa grande família, a gente trabalha no prol do mesmo projeto. Assim como no núcleo pessoal, eu, minha esposa, a gente trabalha para um projeto comum. Foco nosso, queremos isso, queremos aquilo. E a gente deixa de gastar uma coisa por um prol maior, ou a gente investe numa coisa para poder ter uma reserva maior. Numa família, como a igreja, a gente faz a mesma coisa, só que agora aumenta. Ou seja, despesa de uma igreja, o trabalho de uma igreja, o foco de uma igreja tem que ser dividido com as pessoas. As pessoas precisam partilhar junto, crescer junto, dividir junto, construir junto. Tudo está envolvido com o que a gente faz como igreja, como corpo do Senhor Jesus. As ofertas que são dadas aqui, queridos, os dízimos que são entregues, são todos voluntários. Nada é obrigatório, é tudo feito de forma voluntária. É uma forma de quê? De honrar ao Senhor. É uma forma de honrar a família a qual eu pertenço. É uma forma de ajudar um ao outro, de cooperar com a missão que Deus nos deu. Alguns podem até dizer o seguinte: pastor, eu não concordo com o dízimo. Não concordo com isso, porque isso é da lei. Isso é da lei, não é da graça. Tá bom, eu vou dizer aquilo que eu entendo sobre esse assunto. Bom, a Bíblia diz o seguinte: primeiro, que entregar os dízimos é um princípio que antecede a lei de Moisés. Portanto, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Ela surgiu antes. Antes como? Quando Abraão chegou e se encontrou com Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Era um rei, era um sacerdote. E ele chegou diante desse homem de Deus e ele entregou a ele dízimos daquilo que ele tinha ganhado. E entregou, portanto, já era uma coisa que era antes da lei de Moisés. Aí quando você pega o texto, vai lá para Hebreus, capítulo 7, final do Novo Testamento, você vê que é uma instrução ao povo de Deus, que também é citado ali em Melquisedeque, como sacerdote de Deus. E aí ele fala assim, imagine, se a pessoa dá o dinheiro, a oferta, um dízimo, para Melquisedeque, que aconteceu lá no começo de tudo. Imagina Jesus, que é o sumo sacerdote. Eu não vou dar, não vou contribuir também com meus dízimos? Nós entendemos como a Isaías, entendemos que é um dever, uma honra nossa, é um privilégio meu e o seu ser dizimista. Porque fazemos isso porque temos um compromisso com o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. A gente faz isso porque amamos ao Senhor e queremos o melhor para o reino de Deus e damos ao Senhor aqui.
E segundo, Jesus também disse aos doutores da lei, em Mateus 23, 23, confirmando que os dízimos como prática do Novo Testamento. Olha o que diz Mateus 23, 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está ensinando aqui, queridos? Pratiquem essas coisas, ou seja, pratiquem os dízimos, sem omitir de praticar a justiça, misericórdia e a fé. Jesus está defendendo que as pessoas devem continuar a praticar a ordenança de dar o dízimo, dar a Deus o que é de Deus, repartir essas coisas com as pessoas. Portanto, dizimar, ofertar, queridos, é um princípio divino e sinaliza a nossa honra a Deus e à igreja a qual nós pertencemos. Aí eu pergunto, de novo, a pergunta mesmo que eu fiz no começo da mensagem. É melhor dar ou receber? Falando aqui um projeto Nossa Casa, depois eu vou voltar ao texto de 2 Coríntios capítulo 9. Da nossa casa, me pediram para compartilhar como é que nós estamos com o projeto. Traz o relatório para a igreja. Tá bom, vou apresentar a vocês o relatório aqui para vocês terem consciência do que acontece na igreja. Os irmãos sabem que a gente está pensando em adquirir nosso lugar, pensando em ter a nossa casa, né? E para que isso possa acontecer, nós precisamos ter algum tipo de recurso. Para vocês terem uma ideia, que a gente tem pesquisado lugares, para a gente poder dar entrada, fazer um down payment de um lugar para comprar para a igreja. No montante de espaço que a gente está, por exemplo, hoje, mais de 240 pessoas que a gente tem na igreja, nós precisamos dar 25% do valor montante final. Então, se o valor do lugar é 1 milhão, eu preciso ter 250 mil. Se o valor for 2 milhões, eu preciso ter 500 mil. Estão entendendo? Eu preciso ter 25% para dar de entrada para financiar o restante. Eu preciso fazer isso. Ok. Então nós começamos há pouco tempo o projeto Nossa Casa, nossa família, nossa casa, né? Com a intenção de poder aumentar a nossa reserva e assim a gente poder dar entrada no lugar que a gente quer comprar. Até hoje, a gente tem hoje, graças a Deus, temos 11 pessoas contribuindo regularmente para a nossa casa, mensalmente, 11 pessoas. A gente já teve uma entrada de aproximadamente $6 mil. Olha que bênção. $6 mil a gente já tem como os irmãos participando para nos ajudar a adquirir o espaço da igreja. A igreja tem uma pequena reserva, agora a gente está aumentando de forma gradativa. Então, por enquanto, a gente já tem hoje em torno de $6 mil que a gente tem em torno de que entrou na igreja para ajudar a gente a adquirir o espaço nosso. Eu quero agradecer muito a vocês que estão contribuindo de forma generosa por essa causa aqui. Mas voltando aqui ao texto inicial, 2 Coríntios 9, de 5 a 11, onde Paulo enviou os irmãos para coletarem ofertas como expressão de generosidade e não avareza. Nós podemos aprender duas coisas importantes aqui. A primeira coisa importante que o texto me ensina é que Deus, Ele é generoso. Ele é generoso com a gente. E muito generoso. Paulo declarou o seguinte: Deus é tão poderoso que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades e também de multiplicar tudo que nós damos a Ele. A sua graça é suficiente para nós. Quando somos generosos, estamos demonstrando gratidão àquele que tem sido tão generoso em tudo com a gente todos os dias. Em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu próprio Filho. A expressão do amor de Deus, queridos, é medida pela atitude de dar, de doar. Portanto, generosidade faz parte do caráter de Deus, da vida de Deus, do coração de Deus. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, queridos, é que Deus espera que nós andemos em generosidade. Ou seja, não somente Deus é generoso, mas Deus espera de mim e de você que nós possamos andar em generosidade. Efésios capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Sabe por quê? Porque ser generoso reflete a natureza de Deus. Ser generoso, isso nos leva a ser representantes de Deus aqui na terra. Ser generoso nos leva a entender que nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
E aqui quando falamos de dar dízimo e oferta, contribuições regulares, nós entregamos ao Senhor Jesus, a gente não fala apenas de contribuir com isso. Estou falando de um estilo de vida que Deus quer que a gente tenha. Quando a gente entende isso, a gente vai repartir com mais verdade. Eu não falo apenas em dar aqui, eu falo em repartir de forma generosa com as pessoas. Na época da pandemia, por exemplo, há pouco tempo atrás da pandemia, alguns irmãos passaram necessidade, eu cheguei e fui dar. E olha, eu dei, não porque Deus disse, vai lá e dá. Porque se Ele mandasse, também faria isso. Eu fiz por entender que há uma necessidade e eu posso contribuir. Eu peguei do meu salário, daquilo que eu ganho, eu fui e mandei o dinheiro para as pessoas. Não fiz apenas com uma pessoa, fiz com mais pessoas. Porque eu entendia, e eu entendi o princípio da generosidade. Eu não preciso ouvir de Deus, faça isso. Se Ele mandar fazer, eu tenho que fazer. Mas eu posso entender por princípio, porque Deus é generoso, eu posso fazer com as pessoas isso. Porque Deus faz comigo isso sempre. Como a gente fala sempre aqui, a gente acabou de cantar, a bondade de Deus me persegue. Sabe por quê? Porque tem a ver com o caráter dele. Tem a ver com a natureza do Senhor. E a gente tem que compreender isso. Dividir, queridos, com quem tem necessidade, não apenas porque a gente ouviu de Deus, nos leva a ser cada vez mais parecido com o Senhor, que Jesus faz isso. O que Deus espera de mim e de você? Um estilo de vida de generosidade. Independente de termos ou não posses, de termos ou não muitos recursos, que temos alegria em cada momento de termos a oportunidade de dar, de transbordar o que a gente tem recebido da parte de Deus. A Bíblia está cheia, queridos, de palavras de orientação para dar, repartir, compartilhar daquilo que a gente recebe da parte de Deus. Portanto, Deus espera que a gente ande em generosidade, porque isso reflete quem Ele é dentro de nós, daquilo que Ele é em nós. Sabe, não dizimar e ofertar com generosidade pode sinalizar um sintoma de geração egoísta, descontrolada financeiramente falando, mas também sinalizar uma desobediência às ordens de Deus e falta de responsabilidade com a causa de Deus, para sinalizar falta de amor e gratidão a Ele. Deus espera de mim e de você que a gente ande em generosidade, porque isso revela e reflete quem Ele é em nós. Sabe, nós não somos daqueles que pregam prosperidade, onde você vem e dá o dinheiro e você vai receber de volta 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais. Nós não cremos que isso é o que a Bíblia nos ensina, mas eu creio na prosperidade. Prosperidade, queridos, é a ausência de necessidade. Prosperidade é você ser rico porque você tem o que você necessita. Agora, quanto mais você tem, se você precisa de X por mês, por semana, e aquilo é suficiente para você, se você ganha um pouco mais, o que Deus quer que você faça com isso? Seja generoso. Entende? Você precisa de X, mas você tem isso de sobra. Para de ser egoísta, entenda que Deus nos dá um desafio. Invista naquilo que mais importa, o reino de Deus, na casa do Senhor. Entenda? Então, lembrando, qual é o GPS de John Wesley? Ganhar o máximo, poupar o máximo e servir o máximo, doar o máximo. Ou seja, seja sábio na sua parte administrativa. Não dê daquilo que você não pode dar. Não é isso que eu estou falando aqui, queridos. Estou falando o seguinte, se você tem a mais, se Deus te der a mais, isso tem um propósito. Não é para você reter por reter. A mensagem do Evangelho de Cristo não é para que a gente seja uma grande represa. Recebe, guarda. Isso não funciona na ótica do reino de Deus. Na ótica do reino de Deus, a gente é como um rio. Entrou, saiu. Entende? A gente tem que ter sabedoria para administrar o recurso que Deus nos dá de uma forma muito pontual para abençoar as pessoas onde nós estamos vivendo. Se Deus nos deu a oportunidade de poder dividir, vamos dividir. Queridos, eu sei que esse é um tema difícil de se ouvir e também difícil até de pregar. Difícil até de pregar. Não é muito costume meu falar sobre isso, mas eu não posso deixar de falar sobre isso, ao que é a base para a gente, para a nossa igreja. A igreja precisa entender que o Senhor nos chamou para poder expressar e mostrar a Ele às pessoas de que maneira, com aquilo que a gente está ofertando, com a nossa forma de amar. A nossa igreja é uma igreja família.
Nós somos uma igreja família. E se é uma igreja família, a gente divide tudo, a gente cresce junto, aprende junto. Somos uma igreja família que faz o quê? Que ama a Deus. Portanto, obedece às suas ordens. Que ama a Deus, vive para Ele. Que ama a Deus, vive em função dEle. Que ama a Deus, tem um momento devocional com Ele. Mas também disse uma igreja que serve as pessoas. Ajuda as pessoas, divide com a bênção com as pessoas, distribui com dons, com talentos, com recursos, para abençoar os outros. Mas com qual finalidade? Impactar o mundo. O Senhor nos chamou para um propósito maior do que a gente mesmo, do que nossos próprios sonhos. O que Deus tem para nós é muito mais do que a gente, é muito mais do que a igreja, é muito mais do que o local novo nosso. Mas é o reino de Deus que é maior que tudo. E o Senhor nos chamou para esse propósito, para investir nisso, para estar engajado nisso, para nos envolver com isso. Quando Paulo chamou esse grupo de pessoas para que vão lá e ensinem essas pessoas, eu estou vindo aqui nesse mesmo propósito, para dizer a vocês, quando vocês forem ofertar, que vocês façam isso, expressando generosidade e não avareza. Porque a avareza não agrada o coração de Deus. A generosidade é você dar com uma alegria. É dar com prazer, entender que você faz parte de um plano maior que Deus te deu. Você faz parte de uma família, de uma grande família, onde está envolvida no reino do Senhor. E a gente tem que se envolver com isso. Eu quero convidar você a você ter um coração generoso, andar em generosidade, em nome do Senhor Jesus. Seja generoso, expresse isso, não seja avarento, não seja orgulhoso, mas seja generoso para a glória de Deus. Amém, queridos? Palavra rápida, dura de pregar para mim, mas vamos ficar em pé, por favor. Eu vou pedir que a gente tenha um momento de oração agora. O louvor pode vir para cá já, por favor. Que a gente tenha um momento de oração nesta hora. Que a gente levante um clamor para a nossa igreja, para o trabalho, para o povo, mas também por sabedoria ao povo de Deus, para administrar bem seus recursos, mas também para que a gente tenha um coração generoso, um coração que anda em generosidade, contribui com generosidade, porque entende que existe um projeto maior da parte de Deus, que é muito maior do que a gente. Eu convido você pensar um pouquinho na casa de Deus, pensar um pouquinho na causa do Senhor, pensar um pouquinho na expansão do reino de Deus. Convido você imaginar, você participando, contribuindo. Entenda, a sua oferta, de forma generosa, naturalmente irá agradar muito ao Senhor. Não pelo dinheiro em si, mas porque tem uma causa maior, a expansão do reino de Deus. Feche os seus olhos, por favor. E eu quero perguntar a você mais uma vez, é melhor dar ou receber? É melhor dar ou receber? Deus se agrada quando a gente dá com alegria. Deus se agrada quando a gente faz não por obrigação, mas quando a gente faz isso por entender que existe uma causa maior que a gente está envolvida. E essa causa não somos nós. Não são nossos sonhos. Mas é o projeto que Deus tem para a gente. Você é convidado a se engajar no projeto de Deus, contribuindo de forma generosa. Que a expressão que você possa contribuir possa ser da forma que agrada ao Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Gostaria de orar por você, por sua vida financeira. Deus, aqui está o teu povo. Não somente quem está aqui assistindo, participando do culto de forma presencial, mas muitos estão também pela internet. Deus, eu quero pedir nesta hora, Deus, que o Senhor derrame sobre cada um de nós sabedoria para administrar os recursos que o Senhor tem nos dado, Senhor. O Senhor nos chamou para sermos dispenseiros, ou seja, bons administradores daquilo que o Senhor tem nos dado. E o Senhor exige de nós um compromisso com a tua causa. A gente faz isso de que maneira? Com dízimo, com as ofertas, de que a gente possa fazer isso de uma forma generosa, expressando generosidade, não avareza, Senhor. Nós não damos
porque somos religiosos. Nós damos porque amamos ao Senhor. Amamos a causa do Senhor. Amamos a igreja do Senhor. Deus, se existe alguém aqui no nosso meio, ou quem está pela internet, que está tendo lutas na área financeira, eu quero clamar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dá a eles condição de aprender como administrar melhor seus recursos. Que o Senhor dê a eles sabedoria para saber ganhar mais, também poupar mais e também doar mais. O equilíbrio nas contas de casa. Quero pedir que o Senhor abençoe as famílias, Pai. Ó Deus, onde possam ter a consciência que são um corpo, onde todos um depende do outro, e não são egoístas, um ajuda o outro, para um bem maior, um propósito maior. Que a gente pare, Senhor, de ser egoísta, pensando apenas nos meus sonhos, meus desejos, para que a gente possa pensar nos sonhos da própria família, abdicar de coisas que a gente gostaria em prol daquilo que é importante para a família pessoal, família, ó Deus, de carne e de sangue. Mas também te peço que o Senhor dê consciência a eles, Pai, mais da importância de equilibrar suas contas, Pai, de quitar suas dívidas, de ter uma boa reserva de emergência, de trabalhar, Senhor, com aquilo que o Senhor tem dado de forma sábia. Dê eles sabedoria para isso, Senhor. Sabedoria para administrar a área financeira. Mas também dê consciência a eles, que eles fazem parte de um corpo maior, a família do Senhor, a igreja de Jesus. Dê a eles a consciência da responsabilidade que tem de investir na causa do Senhor, de contribuir sabiamente, com as condições que cada um tem, mas que possa contribuir porque estão entendendo que fazem parte de um corpo maior, que também precisa de ajuda, também precisa de auxílio, que também tem sonhos, que também tem projetos. Dê a eles essa consciência, Pai, e a responsabilidade no coração deles de fazer parte desse projeto. Eu te peço isso, Pai, porque o Senhor nos chamou, para expressar a sua natureza no mundo que a gente está vivendo, para expressar e sinalizar às pessoas o quanto nós amamos ao Senhor através de nossas ofertas e dízimos e também com doações que a gente faz. Deus, dá-nos essa consciência e nos ajuda a ter responsabilidade com a Tua causa também. Obrigado por esse tempo, por essa palavra, Senhor, que para mim o Senhor sabe como é difícil falar sobre esse assunto, mas eu te peço que essa palavra possa ser transmitida e as pessoas possam ouvir e entendê-la com sabedoria, para que possam trabalhar em prol do Teu reino também. Eu oro te agradecendo por este momento, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Antes de encerrar, vamos cantar mais um cântico. Convido você a abrir seu coração para adorar esse Senhor que é tão maravilhoso, que é soberano e que é tremendo. Ele é generoso comigo e com você, e Ele faz isso todos os dias de nossa vida. A bondade dele nos persegue todos os dias da nossa vida. Não esqueça disso, em nome do Senhor Jesus. Te amo, Deus, a Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu viverei na bondade de Deus. E Tua doce voz que me guia pelo fogo e na escuridão, e Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai,
e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel e és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E és fiel em todo tempo, tu és fiel em todo tempo, tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por tua presença no nosso meio. Obrigado, Pai, que o Senhor tem ministrado o coração de todos nós e também que está lá no encontro das mulheres também. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Leva-nos em paz agora para nossas casas, na proteção do Senhor, na guarda do Senhor, Pai, que sempre possamos lembrar que o Senhor é tão generoso. Que o Senhor nos convida também a ser generosos com nossas ações, também com as pessoas, com a tua causa, porque existe um projeto maior que vai além da gente, que é a tua causa, é a igreja do Senhor Jesus, é o teu reino. Obrigado por essa noite, Pai, eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo sábado com a graça de Deus. E amanhã, é verdade, obrigado. Amanhã, 10h30 da noite, lá no Keswick, 10h30 da manhã, perdão.